meus ouvintes do podcast Nutrição, Exercício e Outras Cositas Más. Começamos então a gravação do nosso terceiro episódio, um episódio muito que vem a calhar nessa época de final de ano. Hoje vamos falar das festas, né? A ceia de Natal, a festa de Ano Novo, né? Então, realmente é uma temática que está em alta aí agora nesse período e é muito importante conversarmos um pouquinho a respeito disso, tá? Por quê? Porque muita gente tem me mandado mensagem ou perguntado aqui realmente durante as consultas como lidar, né? Como se comportar durante esse período. Então a gente vai tentar acabar aí com alguns mitos, esclarecer algumas situações a respeito disso. Mas primeiro eu gostaria de realmente agradecer a receptividade que o nosso podcast teve nesses dias. Faz uns 2 dias que a gente lançou o primeiro episódio e já tivemos muitos acessos, né? Foram mais de 80 acessos em 2 dias. Muita gente curtindo, me mandando mensagem, parabenizando pelo trabalho e compartilhando esse conteúdo, né? Então isso realmente é motivo de muita alegria, porque às vezes a gente tenta aqui um projeto novo, tem alguma ideia e realmente essas coisas nos motivam a dar prosseguimento. Bom, feitos os agradecimentos, peço que vocês continuem, né, fazendo isso, compartilhem tudo que vocês acharem que realmente é interessante. Podem compartilhar nas suas redes sociais, podem mandar para o amigo, amiga, namorado, alguém da família, enfim, porque isso faz com que a gente chegue a mais pessoas, tá certo? Bom, falando então do nosso assunto de hoje, né, as festas de final de ano. Por que tanta gente se preocupa com isso, né? Eu fico até um pouco impressionado porque as pessoas acham que um período tão curto, ou às vezes, se a gente for levar ao pé da letra, né, 2 dias, né, Natal e Ano Novo, são motivo de tanta preocupação. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter claro é que esses períodos, né, um dia, uma noite, enfim, não vão ter tantas consequências em relação ao cuidado que a gente está tendo, seja um acompanhamento nutricional, ou então a gente está pegando um pouco mais leve realmente na alimentação, está tentando perder alguns quilinhos, alguma coisa assim. Então, esses 2 dias, eu imagino que eles não vão comprometer, né, o esforço ou a dedicação que a pessoa teve ao longo de algum período, tá? Mas, claro, isso se realmente não houver um excesso, né, um descontrole total das coisas, tá? Então, primeira coisa é a gente ter claro que nesses dias a gente tem que se permitir, tá? Então, é época de final de ano, a gente está visitando a família que não vê há muito tempo, muita gente vai, né, pro interior visitar a família, viaja horas e horas, né? É motivo de ansiedade lá daquela tia, aquela avó, ou a mãe, o pai que não vê há muito tempo, as pessoas ficam esperando a gente, né? Eu, no meu caso, então, minha família toda é do interior, fica todo mundo, sei que ficam me esperando lá, eu e minha família que moramos aqui na capital. Então, poxa, vou chegar eu lá e dizer que eu não vou experimentar uma receita, um doce, um prato que a minha família fez para me esperar, né? Será que isso é sinônimo de uma alimentação saudável ou de uma boa relação com a alimentação? Na minha opinião, não, tá? Então, no momento que a gente coloca outras coisas na frente desse bem-estar, dessa socialização, esse momento de prazer, de confraternização que a alimentação envolve, coloca na frente disso tudo calorias, cuidado com algumas gramas que a gente vai ganhar de peso corporal, enfim, sabe? Então, realmente eu acho que isso aí é pegar muito pesado, ser um pouco extremista com essas coisas. Então, a minha dica é permitam-se, né? Aproveitem esse momento de final de ano. Foi um ano muito duro para todo mundo, eu acredito. Eu acho que todo mundo passou algum perrengue, né? Então, esse ano de pandemia, que ainda não acabou, mas que por um bom tempo aí teve bastante restrições para todos, né? Então, a minha dica é levar de uma forma mais leve esse momento, tá?
Além disso, e para isso, é importante que o nosso habitual seja de bons hábitos. O que eu quero dizer com isso? Bom, comer as coisas diferentes que a gente tem na época de ceia, de Natal, né, de festa de Ano Novo, enfim, não vai ser problema se a pessoa tem uma rotina saudável. O que é uma rotina saudável? Bom, pratica exercício físico regularmente, tem uma dieta equilibrada, né? E o que é isso? Bom, isso aí eu imagino que a maioria das pessoas saibam o que é ter uma rotina saudável. O que realmente nos falta é, às vezes, uma orientação, uma capacidade de pôr em prática essas coisas, né? Então, praticar exercício pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, se der mais, melhor, mas pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, algum exercício de força, algum exercício aeróbico, enfim, e ter uma alimentação equilibrada, né? Então, comer frutas todos os dias, comer arroz e feijão, uma quantidade boa de proteínas, seja ela de origem animal como de origem vegetal, comer salada, tomar água numa quantidade boa, né? Realmente ter uma alimentação equilibrada. Sendo esse a nossa rotina, nosso habitual, o eventual, né? A festa de Ano Novo, o Natal, enfim, a ceia lá não vai ser um problema. Mas para isso a gente precisa construir realmente uma rotina saudável. Tem uma frase que é muito clichê assim de final de ano que a gente vê bastante nas redes sociais, que é bem assim. Não tem muita graça, mas faz sentido, tá? Que diz assim: o problema não é o que a gente come entre Natal e Ano Novo, e sim o que a gente come entre o Ano Novo e o Natal, né? Então, realmente, ao longo do ano a gente vai construindo os nossos hábitos. Então, tem que ficar ligado nisso. Se isso ainda não está presente na tua rotina, né, exercício físico, alimentação, de repente já é um momento de pensar em organizar isso para 2021, né? Porque daí, com certeza, vai ser um ano melhor, certo? Outra coisa que a gente pode pensar assim, em relação às festas é que não é um momento só para comer, né? Então parece que a gente está indo para um lugar, para uma ocasião que a gente precisa comer. Vamos comer tudo que tiver lá, até não aguentar mais, e é isso que importa. Isso às vezes me causa algum estranhamento, né? Porque, na minha opinião, as festas têm toda essa parte da ceia, que é legal, interessante, são coisas diferentes, que não são da nossa rotina, mas é um momento de socialização, da gente encontrar, né, de estar com as pessoas que a gente gosta. E eu acho que isso deve estar à frente, né? Deve ser mais importante estar com as pessoas, confraternizar do que comer. Então, tem que cuidar isso também, né? Não encarem as coisas, as ceias, as festas como momentos de comer. Não. Valorizem as pessoas que estão com vocês nesse momento, bem risada, conversem, né? De repente é o momento da gente se desconectar um pouco, né? De celular, de internet, enfim, e valorizar realmente as pessoas que estão junto a nós, certo? Outra coisa que é importante de eu deixar claro é que essas recomendações, essas dicas que eu dei, não servem para pessoas que têm alguma doença, né? Alguma patologia, sei lá, alguém com diabetes ou que está passando por um momento de alguma descompensação, ou uma crise aí de hipertensão que está tentando regularizar, enfim. São casos especiais aí, né? Então, realmente, se as pessoas estão passando por um problema, vão ter que sacrificar um pouco a ceia ali, as festas de final de ano. Não é o momento. Vão ter que recuperar certas coisas e ano que vem a gente aproveita as festas, tá? Então, essa questão de se permitir, de levar as coisas mais leves, de comer as coisas, né? De estar lá e aproveitar realmente servem para a população saudável, né? Todo mundo que tá com a saúde ok, tá? Bom, mas também, além dessa questão da gente se permitir levar as coisas de uma forma mais leve, muita gente tem me perguntado o que comer nas ceias, né? O que seria mais interessante, mais saudável, menos calórico, menos pesado, enfim. Então eu até dei uma olhada assim, o que realmente poderia compor a ceia de uma forma mais leve, e tem algumas dicas. Bom, eu dei uma olhada aí nessas árvores, né, árvores natalinas e coisas assim, porque parece que cada ano surge um tipo diferente, então a gente tem que ficar ligado. E me parece aí que o peru, o chester ali, né,
até a ave natalina, são opções melhores, não são tão pesadas realmente. É uma carne branca, não tão gorda assim. Então acho que pode estar lá na ceia assim, sem o menor problema. Chama atenção em relação ao tender, né? Que é um presunto assim, então ele tem um pouco mais de calorias e de gorduras e bastante sódio também. Então acho que poderia ser evitado, certo? Bom, pode compor bem a ceia, as frutas, né? Geralmente tem muita fruta assim nas ceias, porque compõe os pratos, deixa colorido. Então, diferente, né? Tem muita combinação de agridoce, coisa assim. Então acho que dá para explorar isso, tentar compor bem a ceia com bastante fruta. É uma fonte de vitaminas, minerais, fibras, né? Um alimento super saudável. Não caiam nesse terrorismo que tem das frutas e frutose, pelo amor de Deus. Então, realmente apostem nas frutas. As frutas secas e as oleaginosas também, né? As oleaginosas são as nozes, castanhas, amendoim, enfim. Todos esses alimentos são fontes de gorduras boas, então a gente realmente deveria comer todo dia, pelo menos um punhadinho ali, 10, 15, 20 gramas. Não muito, porque são ricas em gorduras, né? Então, por mais que sejam gorduras boas, elas têm muita caloria, então uma dosezinha diária é o que eu recomendo, né? Salada de frutas também é uma boa pedida aí para sobremesas, né? E chama atenção com as bebidas alcoólicas, né? Geralmente o pessoal quer aproveitar um pouco mais, beber um pouco mais nesse momento. Cuidado com os excessos. Recomendo que sempre entre um copinho e outro, uma tacinha de espumante e outra, beba um copo de água para ir equilibrando as coisas. E atenção com os destilados e cerveja, o pessoal sempre fica com muita dúvida, me pergunta o que é melhor, o que é pior. Bom, eu até postei no Instagram essa semana um quadro ali das calorias, né? Bom, os destilados, eles são bem mais calóricos do que a cerveja, por exemplo. O pessoal às vezes meio que se engana, né? Porque eles têm uma graduação alcoólica muito maior, 35, 40 e poucos por cento. Então, o álcool é uma coisa bem calórica. Então, isso faz com que os destilados tenham um valor calórico maior em relação à cerveja. Bom, mas aí a gente tem que ficar atento na quantidade, né? Dificilmente uma pessoa vai tomar uma dose muito grande de destilado justamente pela graduação alcoólica. E cerveja o pessoal consegue beber mais, né? Então facilmente aí toma 500 ml, 1 litro, até mais, né? Então, às vezes na quantidade as calorias acabam sendo o mesmo. Então, realmente a minha recomendação é não pegar muito pesado, certo? Essas são as dicas que eu preparei aqui para nós. Algumas dicas, né, de como aproveitar bem as festas e passar por isso da melhor maneira. Desejo aqui os meus mais sinceros votos de um bom fim de ano a todos. Como eu disse para vocês, aproveitem com a família, com os amigos, e façam disso um momento bem especial, tá? Estaremos de volta logo no episódio 2021. A gente vai lançar os episódios com convidados, fiquem atentos. E ouçam, curtam, compartilhem e qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer feedback, vocês entrem lá no Instagram, no @NutriMiguelAngelo e por favor me mandem uma mensagem, pode me dizer o que vocês estão achando. A gente vai melhorando episódio a episódio aqui na questão técnica, né, de áudio, de microfone, enfim, a gente está ajustando um pouco isso, mas eu tenho certeza que estaremos sempre em evolução, certo? Um abraço a todos e até mais!